E vamos começar com João 21. Gostaria de conversar com vocês, nesta semana e na semana que vem, sobre um assunto que se chama recomeçar. Mas para a gente recomeçar, nós temos que ter algumas palavras que nos ajudam a ficar de pé. E a gente vai ter como base, como leitura de base, primeiro vai ser João 21. Então vamos relembrar essa história, né? O que está narrando aqui em João 21, que foi logo depois que Jesus morreu. Jesus morreu, os discípulos estavam parados diante do mar da Galileia. Estava escurecendo, eles estavam desorientados, confusos, desnorteados. Mais ou menos como a gente. Quando a gente vive situações de perda, de fracasso, situações de desilusão, situações que a gente não está esperando acontecer, e a gente fica paralisado. Vocês imaginem, esses homens tinham convivido com Jesus durante 3 anos. Jesus tinha passado naquele mesmo lugar, tinha convidado, e tinham ficado encantados, seduzidos. Viveram uma onda de amor. Vocês imaginam que tudo que esses homens viram? Viram o cego enxergar, viram o surdo ouvir, viram a ressurreição de Lázaro, passaram perto de um cortejo, de um defunto, e Jesus bate lá na viúva de Naim, né, na história, lá bate lá no caixão e fala: levanta, vai lá ver sua mãe. Pode imaginar o que esse povo viu. Viram a transfiguração. Eles viviam pescando, mas nunca tinham andado em cima do mar. Andaram no mar, andaram sobre o mar. Viram multiplicação de peixes, viram tudo. E de repente Jesus morreu. Pode imaginar o que foi isso para eles? Que desolação. Eles não sabiam o que fazer, como nós muitas vezes não sabemos o que fazer diante de uma situação que nos pega de surpresa. Então eles ficaram parados, todos eles lá diante do mar. Ainda estava escurecendo, era exatamente a tristeza que estava no coração deles, a escuridão que estava dentro do coração deles. Como fica no nosso, a gente não enxerga mais nada. Então Pedro falou: vamos pescar. Aí falou: então nós vamos todo mundo pescar. Quer dizer, vamos voltar ao que era? Vamos esquecer que lá foi uma ilusão. Vamos esquecer, não vai ter jeito de mais nada. Vamos embora, vamos pescar. Pescaram a noite inteirinha. Conseguiram alguma coisa? Nada. Absolutamente nada. E mais desiludidos, né? Porque buscaram as coisas pelas forças deles e não conseguiram nada. Aí quando está amanhecendo, tem um homem parado lá na margem do mar, da praia. Tem um homem paradinho lá. Aí o sol já está nascendo, né? Porque é Jesus, né? Quando Jesus chega na nossa vida, a escuridão acaba. Aí chega a luz. Aí Jesus chega e fala, grita de lá: moço, tem alguma coisa para comer? Tem um peixe. Eles falaram: não pescamos nada. A noite inteira, não conseguimos nada. É da mesma forma como Jesus chega na nossa vida, às vezes diante de uma situação tão difícil. Ele chega através do rosto de um amigo e fala: tem uma coisinha para comer? Quem sabe um cafezinho para a gente tomar? É assim. Ele chega não para condenar, não para nos criticar os fracassos, as perdas, mas para estar do nosso lado e falar: estou aqui. E se Ele está aqui, a chama de amor no nosso coração volta. A certeza da presença de um Deus vivo volta. Então, é possível. Aí a fé reacende e é possível arriscar. Joga a rede, só mais uma vez. Mas não pescamos nada, mas só mais uma vez. E aí, transborda. É isso, né? A fé é que nos dá a força necessária para que a gente possa continuar o caminho. É a fé que fala: arrisca mais uma vez. É a fé que fala com você assim: olhe de frente pela sua dor. Assume o seu problema. Olha para ele. Veja que é possível ser transformado.
Veja que quando na nossa vida não tem mais razão, não tem mais saída, quando a situação é impraticável, fala, não vamos conseguir, Deus fala, agora é minha vez, agora é comigo, e eu posso. Prestem atenção no outro trecho, quando Madalena corre no sepulcro, Jesus estava enterrado, corre de manhã, de madrugadinha, para poder arrumar o corpo dele, e ela chega lá, e o túmulo está vazio. Isso é espetacular. O túmulo está vazio. Se ele tivesse cheio, era um túmulo habitado por um morto. Estava vazio e os panos dobrados, quer dizer, a história não acabou, tem muito por vir. É assim na nossa vida, na hora que você tem um fracasso, na hora que você tem uma decepção e fala, oi, não acabou não, tem muito por vir, tem muito ainda por acontecer, tem muita coisa ainda que vai ser transformado. Jesus pegou a morte e fez assim com ela, quebrou ela, tirou o poder dela e disse, você não tem a última palavra, você tem a penúltima palavra. Deus destruiu a morte, destruiu. Então, para todo fim tem um recomeço. Guardem isso. Para todo fim tem um recomeço. Então, nós não podemos desistir, não podemos desanimar, porque do meio da perda, do meio da morte, do meio de toda situação difícil, da desilusão, da derrota, Jesus sussurra-se no seu ouvido. Ele sussurra, né? Porque ele é muito doce, né? Ele fala assim, mas você pode recomeçar. No meio da sua perda, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, tem uma bênção reservada para você. É possível recomeçar. Nós podemos fazer isso, não sozinhos, mas nós podemos recomeçar. Então isso é belíssimo.